nossa região, por exemplo, tem uma influência muito dos franciscanos, né? Grandes homens e grandes mulheres que deixaram o seu legado, né? Não é só uma igreja, porque hoje, por exemplo, a gente ouve assim, né? Você presença. Mas ser só presença não se faz presente acontecer. É preciso dar uma resposta, né? Não adianta só ouvir o grito. E a gente tem certeza de que a gente conseguiu fazer uma embarcação com equipamentos de primeira qualidade, que a gente tem todos os insumos e tem grandes profissionais aqui para operacionalizar tudo isso. Nada mudou no Brasil, porque a igreja se fez presente desde lá de trás. Sempre foi a igreja sempre teve as grandes e as melhores iniciativas. A saúde é um direito garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Segundo a própria Constituição, o acesso deve ser universal e igualitário. Mas em locais distantes dos centros urbanos, a realidade é um pouco diferente do que prevê a Constituição. Em populações ribeirinhas, as consultas regulares e os exames periódicos são de difícil acesso. Por isso, onde falta a ação do poder público, chega a missão da igreja. Para que essa missão aconteça, é necessária a providência de Deus. O pontapé inicial começa quando o Papa Francisco esteve no nosso Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro, né? E pergunta para o Frei Francisco, nosso fundador, se a gente está na Amazônia, né? Aí o Frei disse que não, né? Na época a gente não estava, e aí ele carinhosamente deu um tapinha no rosto do Frei, então devem ir, né? E esse então deve ir foi o chute inicial para vir para a Amazônia. Mas esse chute inicial ainda não era por conta da construção de um barco hospital. Na verdade era para ajudar aqui no atendimento à saúde na área hospitalar. E vindo aqui, o Frei passou a entender que as pessoas tinham dificuldade de chegar até o hospital. Vocês puderam observar nesses dias que eles vêm nesses pequenos barcos, que eles chamam de rabeta. E aí então o Frei começou a pensar, a sonhar num barco hospital. Como que o barco surgiu? Numa tarde, o Frei Francisco e o Dom Bernardo, que é o bispo de Óbidos, sentado na varanda de nossa casa lá em Óbidos, nós trabalhávamos no hospital, viram os barcos passando, um olhou para o outro, e aí percebeu, por que não um barco? Hospital para ir até as pessoas. O Frei teve a oportunidade, através do Henrique Prata, de conhecer o Dr. Ronaldo no Ministério do Trabalho, no Ministério Público de Trabalho de Campinas. E o Frei levou essa ideia do banco. O que eu penso assim? Quando o Frei falou que ia para se reunir com o Dr. Ronaldo Lira e com os demais membros lá do Ministério do Trabalho, e eu ainda brinquei com ele, o senhor não vai ter coragem de falar isso para ele, que o senhor pensa em fazer um barco hospital. Ele falou, não, eu estou indo lá para isso. Os recursos para que o sonho fosse colocado nas águas do Rio Amazonas vieram de uma indenização de danos morais coletivos firmada em 2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas e do Ministério Público do Trabalho. O que chama mais atenção dentro desse projeto, eu considero que é um grande milagre da ação da Providência que viabilizou pessoas do bem, pessoas envolvidas, querendo reparar danos ambientais que foram gerados a partir de uma empresa no município de Paulínia, com contaminação de solo, contaminação de água, câncer, morte de trabalhadores, esse tipo de coisa. Não tem outra explicação, não ser um toque de Deus, para que os juízes também comprassem essa ideia. É difícil acreditar numa ideia dessa, mas acreditaram, aportaram recurso, e aí então começou a se pensar nesse barco. A gente ficou sabendo
da possibilidade de apresentar um projeto junto ao Ministério Público do Trabalho para viabilizar algo que fosse no mesmo sentido desse processo, que fosse capaz de reparar de alguma forma esse tipo de danos. Com isso, a gente apresentou esse projeto em Campinas e era um projeto muito inovador. Era um projeto que pouco se fala e principalmente nessa região, que é uma região amazônica. Era a providência de Deus agindo em favor de um projeto que levaria esperança e dignidade no atendimento médico para populações ribeirinhas. Tudo começou dentro desse encaixe de pessoas do bem, de pessoas envolvidas, entendeu? Que simplesmente poderiam ter devolvido esse recurso diretamente para o governo federal, entendeu? E na verdade assumiram um risco de estudar projetos, de se dedicar para que isso pudesse ser revertido diretamente para as pessoas. Eu costumo falar que a mesma beleza dessa natureza, da Amazônia, é a mesma proporção da dificuldade e do desafio do nosso povo, né? Então, a gente não pode se calar, né? Principalmente ser a voz daqueles que não têm, né? E chegar onde não querem, né? Onde não vai, né? Então, o barco realmente faz essa experiência de realmente ir além, né? Sair de si. Nós já viajamos para muito longe, viajamos quase 24 horas para chegar numa comunidade. O barco ganhou o nome do Papa, que deu o primeiro incentivo para que a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus fizesse o projeto acontecer. Mas a providência também precisava ir além da construção do barco. Para nossa surpresa, né, o governo do estado do Pará, de imediato, abraçou essa ideia, né, e assim que o barco esteve pronto para iniciar as atividades, o governo fez o seu papel e conveniou a gente com recurso para pagar uma parte das despesas da embarcação. A associação criou um convênio com a Secretaria Estadual da Saúde. E agora o Frei Joel mantém um diálogo com os secretários municipais de saúde e fica ajustado para que comunidade ele vai. Colocar um hospital dentro do navio e numa realidade distante. Então, diferente de uma grande cidade, né, que nós temos resposta, ou num grande hospital onde um setor pode se passar para o outro, aqui não. Nós temos que dar uma resposta, pelo menos de imediato, né, para o nosso povo. Como que a gente conseguiu fechar essa conta? Governo do Estado, recurso do Ministério Público, o trabalho de voluntariado de médicos, odontólogos e especialistas que acabam trabalhando de forma gratuita aqui dentro desse projeto e outras grandes empresas que acabam fazendo doação de medicamentos, acabam fazendo doação de gêneros alimentícios, enfim. A Balduco nos doa produtos dela que a gente entrega, uma empresa de carne lá, a Marfrig, interna, nos entrega aquela lá tem carne, nós também entregamos para eles. Então, a solidariedade, a partilha, né, gerou essa solidariedade de empresas, de outras pessoas, né, já ganhamos cestas básicas, né, através de doação, entregamos. No tempo da pandemia, nós ajudamos muito com produtos de limpeza. O barco Hospital Papa Francisco percorre o Rio Amazonas na região de Óbidos, no Pará. São atendidas mais de 1000 comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Parte da população dessa área está abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivem com menos de R$ 406 por mês. Isso caracteriza o Barco Hospital como um projeto humanitário. Esse modelo de barco hospital é único no Brasil. Além de equipamentos que possibilitam o diagnóstico, como mamografias e também raio-x, aqui também tem um centro cirúrgico. São feitos procedimentos como a retirada de pedras na vesícula e também miomas. Bem no meio do Rio Amazonas, essas cirurgias são realizadas, dando de volta a saúde para quem precisa.
aqui a gente tem uma demanda espontânea, então chega a princípio de tudo para a gente avaliar, né? E a gente tem que escolher no barco as coisas que é possível fazer aqui, porque nós temos, apesar de bons recursos, mas limitados por estar longe, não temos banco de sangue, não tem anátomo patológico, né? Então a gente tem que escolher. Então o que a gente fez dessa vez foram cirurgias todas de doenças benignas, não podemos fazer de doenças malignas, tá? E de médio e pequeno porte. A gente conseguiu trazer para próximo das pessoas um atendimento especializado, coisas que eventualmente eles têm um atendimento básico, entendeu? Mas aquilo que é especializado, aquilo que é um diagnóstico mais complexo, entendeu? Que consegue fazer tudo no mesmo dia, fechar diagnóstico, eventualmente fazer uma cirurgia ou, dependendo da situação, transferir para um outro lugar, é algo muito inovador. O dia que a gente mais fez cirurgia no centro cirúrgico foram 9 cirurgias, né? Fora as pequenas que a gente faz na sala de fora. Aí depende da demanda, mas até umas de 6 a 8 cirurgias, 9 cirurgias no dia é possível fazer. O barco tem uma infraestrutura muito boa para a nossa área, né? Tem de tudo. Quando vocês virem aqui o centro cirúrgico, tem um carrinho anestésico de última geração, tem medicações avançadas também. Não tem a parte de cirurgias maiores, então não tem hemoderivados, não podemos fazer cirurgias muito grandes porque tem o risco de sangramento, enfim. E nós também temos 2 ambulâncias, muito boas por sinal. O sistema SUS é muito bom, mas há essa demora, né? E aqui eles vêm e fazem um check-up, já sai, faz tudo. Tanto o atendimento da saúde, recebe a medicação, recebe a alimentação, já sai prontinho. Também somos um hospital em saída, né? Essa igreja é muito mais, né? Então, aonde um hospital é um verdadeiro santuário de amor, né? Então, a Eucaristia que nós celebramos aqui, celebramos juntos todos os dias, né? Tivemos a experiência da pandemia, então antigamente nós celebrávamos fora com todo mundo, nós seguimos a mesma norma da igreja, mas a Eucaristia celebrada, as orações celebradas junto, mas para dar intenção mesmo, realmente, dessa igreja que vem, né? Não só a igreja, mas a igreja não só que prega, mas a igreja que cura também, né? Então, por isso que é como posso falar, são 2 remos, né? Uma igreja que sai realmente, mas que a ação acontece, né? O Barco Hospital Papa Francisco possui consultórios médicos, odontológicos e oftalmológicos. Além disso, há leitos para internação, sala de vacinação e farmácia hospitalar. E em relação a exames, até eletrocardiogramas podem ser feitos aqui. E as comunidades são distantes, né? Então existe uma grande necessidade nesse tempo de pandemia, um grande sofrimento, porque ninguém podia sair do seu lockdown. Como que eu vou na cidade? Né? Como que eu vou sair? Então o Barco Hospital é uma oportunidade eu já ouvi Ribeirinho falar, um hospital na porta da minha casa. É claro que com toda essa estrutura hospitalar e também de acomodar os profissionais que seguem na missão, existe a preocupação com o meio ambiente. Por isso, todo o esgoto do barco é tratado no próprio barco antes de ser devolvido ao Rio Amazonas. Não jogamos nada no rio. Então vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da saúde também das pessoas que estão ali, né? Principalmente os ribeirinhos, que são eles são os grandes cuidadores dessa terra, né? O Barco Hospital Papa Francisco percorre uma região do país onde somente 16% dos municípios têm saneamento básico. É evidente que a ausência de água e esgoto tratados reflete na saúde da população. A alimentação quase sempre é somente com o que a própria natureza oferece. Por isso, o Barco Hospital tem um serviço completo de saúde, alimentação e fé. Tem uma regra aqui na nossa casa, né? Ninguém entra, né, sem um copo de água, sem um pedaço de pão. Então, acho que é onde a gente partilha para realmente ter sentido tudo isso. Porque, querendo ou não, isso também tem a ver com a saúde, né? A gente percebe que a má alimentação vai gerar problema de saúde, né? Então, o grito, a fome, né? Então,
é uma das vertentes, principalmente essa vivência entre eles de comunidade, tão junto. Eu estou precisando fazer uma mamografia, né? Que já está com 2 anos que eu não faço, né? E a médica pediu que todo ano eu fizesse essa mamografia. Eu vim para um atendimento porque eu estava sentindo muita dor no abdômen. Passei muito mal, já passei uma noite toda sem dormir. E aí eu soube que eles iam atender aqui, aí eu vim para isso. A doença não escolhe nem dia nem horário, e quando o socorro bate à porta, é difícil encontrar alguém que perde a oportunidade. Que aqui na nossa região, na cidade de Óbidos, é mais difícil, né? A gente tem que ir para Santarém, né? E aqui tá vindo aqui, é por isso que eu estou aproveitando, né? A oportunidade, né? Porque da outra oportunidade eu perdi, né? Geralmente o pessoal só vai quando está sentindo, está quase morrendo, né? Então, agora que o barco vai no porto, né? A pessoa já vai para, assim, um vai puxando pelo outro, né? Aí já melhorou bastante, as pessoas, aqueles que tinham medo de viajar, medo de ir na cidade. E quem tem dor também tem pressa. Quando o barco chega, é sinal de providência e alívio. Sem ser o SUS, é caro, né? E pelo SUS dura 1 ano e meio para poder chamarem a gente. Melhorou muito, ficou muito bom, graças a Deus, que a gente ganha tempo, não é preciso sair de casa. Esta é a 3ª vez que eu sou atendida. E todas as vezes, desde a primeira vez, foi muito bem. O Frei gosta de estar brincando, dançando com os pacientes, com as pessoas na hora do atendimento, e está tirando brincadeira, contando piada, contando história, e vai para ir distraindo, né? E os outros também, isso é a mesma coisa. Desde que o hospital começou a navegar pelo Rio Amazonas, a população ribeirinha sente que a providência de Deus tem alcançado essa região tão esquecida. O contraste da beleza amazônica com a falta de infraestrutura nas comunidades faz com que os olhos da igreja estejam cada vez mais voltados para esse Brasil. Os trechos da vida de São Francisco de Assis vêm ensinando quem segue nessa missão que é preciso se despojar de si para socorrer o outro. Sempre se correu atrás da igreja, né? As primeiras escolas, nos porão das igrejas, os primeiros hospitais, nos porão das igrejas, né? Então, sempre a igreja. Olha aí a história da irmã Dulce, né? O primeiro hospital dela no porão da igreja, no galinheiro. O bom samaritano é o grande evangelho impulsionador, né? De realmente ir para aqueles que mais necessitam, né? É a fé, é a crença, é o bem que move as pessoas. E a igreja tem esse conjunto de coisas, né?